Graça e paz aos irmãos aqui presentes, graça e paz aos irmãos na gravação. Sejam todos bem-vindos. E esse é o tema que nós iremos compartilhar neste dia. O Pai e o adorador em espírito. O Pai e o adorador em espírito. João capítulo 4, versículo 24, diz assim: Deus é espírito, e é necessário que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em off estávamos falando aqui sobre espírito de adivinhação, né? E espírito de adivinhação era uma capacidade que as pessoas tinham de adivinhar certas coisas. Era um dom que as pessoas tinham, tanto para o bem quanto para o mal. Aí aqui em João 4,24 diz que Deus é espírito. E é necessário que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então isso aqui não é um ser. Isso aqui não é uma criatura. Isso aqui é um conhecimento do Pai que é espírito. Os verdadeiros adoradores devem adorar o Pai em espírito, com a sabedoria que vem do Pai que é espírito. Porque ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de... Você só pode adorar Ele pela revelação do Espírito dele que está no teu espírito, no teu entendimento. Você, o Filho de Deus, ele é um Espírito que recebe orientação na mente, no teu entendimento, no teu espírito. E aí você adora ao Pai em espírito e em verdade. Olha aí, 2 Coríntios 3,17. Ora, 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito. Então, o Senhor é. Deus é Espírito. Tá? O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? E o Espírito do Senhor está em quem? Então a liberdade em nós. Porque o Espírito de Deus habita em? Deus habita em? Não na nossa carne, não no nosso corpo físico. Mas, irmãos, Paulo diz que nós somos templo e morada do Espírito. Jesus de Nazaré também era templo e morada do Espírito. Mas não era a carne do Nazareno, era o Espírito dele. Deus habitava no Espírito dele, no entendimento dele, na vida dele. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por isso que Paulo disse em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 1, permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Então há uma liberdade para aqueles que entendem que Deus é Espírito e Ele está em você, e você desfruta desta liberdade, que é providência, né, do próprio Deus. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade, irmãos, não tem nada a ver com libertinagem. Liberdade é você estar consciente dos teus atos. É você ser livre para tomar decisões. Liberdade é você não ser enganado, é você ser esclarecido. Por exemplo, eu não tenho liberdade se eu vou para uma igreja
E o pastor diz assim: olha, o diabo está agindo na sua vida. Se eu não tenho entendimento da palavra de Deus, eu me torno escravo do diabo que o pastor disse que está na minha vida. Eu não sou livre. Eu passo a ser escravo. Liberdade é, eu vou em um lugar, o pastor diz assim: o diabo está agindo na tua vida. Eu olho para a cara dele e digo: esse diabo que vocês pregam não existe. Eu sou livre, porque eu conheço. Jesus disse: conhecereis e a verdade vos. Jesus disse: eu vou para o Pai, vou enviar o Espírito, e o Espírito vai confirmar vocês em toda a verdade. Então ninguém te engana. Liberdade é você saber o que é certo, o que é errado, e você ter o poder de decisão. Eu decido escolher o que é certo ou o que é errado, porque eu sou livre. Irmão, você encher a cara de cachaça é errado? É certo? Não. Você é livre. Porque o conceito de errado, de certo, de bem ou mal, vai depender muito de cada um. Tem coisa que eu acho errado. Talvez para você não é errado. Tem coisa que eu acho feio. Talvez para você não seja feio. Então vai da consciência de cada um. Tem palavras que eu acho estranha. Mas tem gente que acha tão comum e tão popular que fala. Aí vai depender muito da cultura, do local. Então nós somos livres para viver uma vida numa liberdade de uma consciência pura que o próprio Deus nos dá. Porque se o Espírito do Senhor está em mim, há liberdade na minha vida. Segunda Coríntios 3,18. E todos nós com cara descoberta, porque não tem como colocar máscara, né, irmão? Todas as máscaras, toda forma de engano, o Evangelho da Graça, ele arranca. Ele tira. Toda mentira, todo fingimento, toda malícia, o Evangelho da Graça, ele expulsa todo tipo de treva. Porque onde há luz, as trevas são dissipadas. E todos nós, com cara descobertas, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito de quem? Do Senhor. Paulo disse aos Romanos 8:28, se não me falha a memória. Não, 8:28, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aos que antes conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Só que essa glorificação, essa transformação de glória em glória, é um processo. Não é como a religião prega. Você é do mundo, vem aqui, aceita Jesus, agora você é de Deus. Não é assim. Ser de Deus, né, nessa ideia religiosa, não pode ser você vir de lá para cá e aceitar Jesus aqui. Ser de Deus seria uma forma de aprendizado, de transformação. Você é de Deus porque de glória em glória você é transformado à imagem dele como pelo Espírito dele. Então ser de Deus não é uma atitude de uma hora para outra. Ser de Deus é uma caminhada. É ser transformado de fé em fé, de glória em glória, na mesma imagem, na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Agora, se você fizer um raciocínio, se você pegar um papel branco, uma caneta, faça esse exercício, você mesmo e Deus. Antes do sistema religioso, o que eu fazia, como eu me comportava. No sistema religioso, quando eu aceitei Jesus, dei dízimo e tal, o que foi que eu mudei? Na graça agora, como é que eu estou? E aí você vai se identificar com isso aqui, ó. Se você de fato é transformado de glória em glória.
Se você olhar nesse papel, seja sincero com você mesmo e a sua consciência. Se você olhar no papel, o que eu fazia antes do sistema religioso, eu continuei fazendo no sistema religioso, e na graça, porque eu sou livre, agora é que eu faço mesmo. Você nunca foi transformado. Nunca houve renovação. Nunca houve conscientização. Você está enganando a você mesmo. Não, mas porque eu sou livre. Você é livre de quê? Para fazer o quê? Se você não consegue domar o teu próprio eu, como disse Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você continua agindo e fazendo as mesmas coisas, mas agora eu tenho conhecimento. A letra mata, Paulo disse que o conhecimento, a ciência incha, mas o amor edifica. Então não adianta a gente saber pregar, saber falar da graça, de que a obra é consumada, se de fato, se eu não acompanho uma mudança, uma transformação que é de glória em glória. Tem a ver com isso aqui, irmão Elcio? Tem a ver com transformação, irmão. Porque todo tipo de malícia, todo tipo de jeitinho é manobra da carne. Sabe? Não é verdadeiro, não é honesto, não é justo. Ô irmão, irmão, eu passo por isso, Ô irmão, eu bebo. Estou na graça aqui, irmão, mas eu bebo. Pronto, você bebe? Você fuma? É como o irmão disse para mim uma vez. Irmão, lá no sistema, eu fui batizado fumando. Eu falei, não apagou o cigarro quando mergulhou na água? Ele, não, irmão, é que eu fumava e fui batizado. Eu falei, mas irmão, batismo na água não tira cigarro. Batismo na água não tira desejo de beber cachaça. Porque isso são situações que é você que vai deixar ou não. É você que vai analisar a sua vida, se isso está te trazendo algum benefício positivo ou negativo. Se não te condena, não ofende ninguém, é a sua vida. É você e Deus. Agora, se aquilo faz mal a alguém, se aquilo corrompe, traz, digamos assim, pedra de tropeço para a vida de outro, deixa de fazer. Foi o que Paulo falou. Olha, se a carne que você come contamina o teu irmão, nunca mais eu comerei carne. A minha mãe foi casada com um homem que ele tinha um problema de alcoolismo. Ele bebia muito, muito, muito. O camarada já transpirava a cachaça. Mas o camarada, ele deixava o trabalho na sexta-feira à tarde. Ele começava a beber cachaça, aquelas cachaça braba. Ele começava a beber na sexta à tarde, quando ele deixava o serviço, 5 da tarde. Bebia sexta, de noite, sábado, dia todo, domingo, dia todo. Segunda-feira, para começar o trabalho, 5 da manhã, o camarada parece que tinha tomado uma vitamina, não sei o que estava lá quebrando tudo e trabalhando, honrando o trabalho. Ou seja, ele não deixava nada do seu lazer, da sua diversão, atrapalhar a sua profissão. Ele sabia separar as coisas: família, trabalho, responsabilidade. Então, nós temos que ter responsabilidade de acordo com a transformação que nós vamos recebendo. Nós vamos dando testemunho a Deus com a nossa própria consciência. Sem precisar ninguém puxar a orelha, somos nós mesmos. Diferente do sistema que o pastor dizia isso e aquilo, e você tem que... Não. É você e Deus. Agora, por que, irmão Elcio, você insiste em falar isso? Porque tem gente que não quer ter essa consciência. A palavra que Jesus falou para aquela mulher samaritana, que nós abrimos o texto, Jesus disse: Deus é o quê? E importa que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito? Quem era aquela mulher? Jesus disse: chama teu marido. Ela disse: não tenho. Aí Jesus disse: tiveste 5 e o que tu tem agora não é teu. Dissertes a verdade.
Então, nas entrelinhas, nós entendemos que aquela mulher era uma mulher que vivia na promiscuidade sexual, com vários homens. Aí Jesus vai falar para aquela mulher de adorar o Pai em espírito e verdade. Aí nós conseguimos encontrar naquela mulher uma verdadeira adoradora. Como assim, irmão Elcio? Claro! Ela não mentiu para Jesus. Ela abriu a sua alma, contou tudo. Porque adorar o Pai em espírito é verdade, não é carregar uma orelha aqui na cabeça, eu sou muito santo. É ser verdadeiro. Davi adulterou com Betseba. Davi consentiu na morte do soldado Urias. E o que foi que Deus disse de Davi? Achei em Davi um coração segundo o meu. Por quê? Davi não era malicioso. Davi não tentava colocar pecado debaixo de tapete. Davi simplesmente era aquilo ali. Ele era verdadeiro. Ele falhava, ele errava. Pedia perdão. Senhor, não tire de mim o teu espírito. Ele era verdadeiro. Adorar a Deus em espírito e em verdade é ter essa consciência pura, ser verdadeiro. O religioso está lá batendo no peito e dizendo assim: eu dou o dízimo de tudo do que eu tenho, eu jejuo duas vezes na semana, 3 vezes na semana. Aí o pobre pecador vai lá e diz: Senhor, não sou nem digno de olhar para o céu. Aí Jesus disse que quem desceu justificado foi o pecador. Por quê? Porque adorou em espírito e em verdade. Tinha consciência. O que é adorar em espírito e em verdade? Ter conhecimento. Eu erro, eu falho. Era isso que o jovem estava dizendo. Eu peco. E o fariseu? Não, eu sou dizimista. Eu faço jejum 3 vezes na semana. Eu estou na igreja todos os dias. Isso não é adorar a Deus em espírito e verdade. Eu prego, eu canto, eu toco. Isso não é adorar a Deus em espírito e verdade. O fariseu, o sacerdote, o levita estava lá. Ele viu um caído. Passou, foi para o templo. Talvez lá no templo ele cantou uma música e pregou uma mensagem sobre adoração a Deus. Mas quem adorou a Deus em espírito e em verdade foi o bom samaritano. Que parou, cuidou e hospedou aquele necessitado. E Jesus disse: quando vocês fazem por um desses coitadinhos, desses pequenos, é por mim que vocês estão fazendo. De glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Gálatas capítulo 6, versículo 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso. A graça nunca vai ser com a tua carne. Porque a carne não se converte. Eu vou jejuar, eu vou para o monte. Você pode fazer o que você quiser. A tua natureza humana é isso aí. A tua natureza humana ela é exatamente antes da religião, na religião e também com o conhecimento da graça. Só muda se você entender o conceito de adorar o Pai em espírito e verdade, porque a graça do Senhor está no teu espírito e não na tua carne. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Timóteo estava cambaleando. 2 Timóteo capítulo 2, Paulo disse: meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Só a graça de Deus é que poderia dar força para Timóteo em meio às suas fraquezas. Paulo passou por isso? Passou. Orou 3 vezes. Tira de mim esse espinho na carne. Jesus falou: a minha graça te basta. Porque a graça de Deus estava na carne de Paulo? Estava onde?
A graça de Deus não estava na carne porque Paulo foi descido pelo cesto para fugir dos perseguidores. A graça de Deus não estava na carne de Paulo porque os judeus que mataram Jesus, mataram os profetas, estavam perseguindo a Paulo lá em Tessalonicenses e Paulo chama eles de Satanás. A graça de Deus não estava na carne de Paulo porque ele sofreu naufrágio 3 vezes. A graça de Deus não estava na carne de Paulo porque ele foi picado por uma serpente. Mas a graça de Deus estava no espírito de Paulo. Aí Jesus disse: o meu poder se aperfeiçoa na tua? Desce do cesto, o poder de Deus te aperfeiçoa. Naufrágio 3 vezes, o poder de Deus te aperfeiçoa. A serpente te pica, joga ela lá no fogo. A graça de Deus te fortalece. Está em dívida, a graça te fortalece. Está doente na carne, passando problema na família, a graça de Deus te fortalece. Desemprego batendo na porta, a graça de Deus te fortalece. Tudo isso é a graça de Deus agindo no nosso espírito. E aí eu vou ter força para enfrentar a vida, que não é fácil, porque Jesus disse: no mundo tereis, mas a graça de Deus está no meu espírito. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, irmão Elcio, mas eu não estou vendo nada, não estou vendo mudança. É porque você está preso à carne, eu estou preso à graça. Mas, irmão Elcio, eu estou passando por esse problema, irmão. Ontem eu estava olhando um vídeo de infarto fulminantes. Eu fiquei analisando, falei, olha o que é a vida. Em várias situações, infarto fulminantes. Eu perdi alguns conhecidos com infarto fulminantes de uma hora para outra. Aí estava no vídeo, né? Cenas reais. A moça, PF, polícia, né? Mas não era daqui, no caso, então não sei uma autoridade, né? Militar, não sei. Conversando com um colega, do lado, caiu, morreu. Aconteceu de caso de um pregador, tá pregando a mensagem e morreu. Outro estava dando discurso lá na ONU, não sei da onde, morreu. Tantos casos que acontecem. Então a vida é isso. Então às vezes a gente fica querendo trazer Deus para essa mentalidade carnal humana, que eu não posso ter uma dor de dente, que eu não posso ter uma dor de barriga, que eu não posso ter uma dificuldade na vida financeira, porque eu sou crente. Querido, com isso ou sem isso, todos nós um dia iremos para o mesmo lugar, literalmente. A carne para o pó e o espírito que vem de Deus para Deus. Então não tem cor de pele, não tem cor de cabelo, não tem roupa, não tem sexo. É o que Deus preparou, é o que é. Ninguém sabe do dia de amanhã. Por isso que Jesus disse: basta cada dia o teu mal, viva intensamente hoje. Salomão dizia isso, muito bem isso: desfrute, seja feliz, coma, beba. Porque vaidade, tudo é vaidade. A vida passa, irmão. A cada minuto que nós passamos, nós estamos partindo. Estamos envelhecendo, estamos morrendo aos poucos. Mas a religião fica aí alimentando na mente do povo de Deus: porque eu vou morrer, mas eu vou nascer de novo. Aí pensa que vai nascer com essa mesma consciência, que vai fazer tudo que já fez na vida, vai fazer de novo. Não vai. A vida é essa aqui, a história é essa. Acabou essa história? Já era. Aí eu sei que em uma dessas alguém diz assim: então não vale a pena nada. Não vale a pena nada, porque tudo é para aqui mesmo, não vale a pena nada. É por isso que tem um bocado de jovem aí, que não passa de 16 anos, cai tudo pensando dessa forma. Não tem paz, tem dinheiro, não pode gastar, porque não é dele. Um mundo de corrupção, de engano, pessoas doentes.
eu vejo isso tudo o contrário. Quanto mais eu tento entender Deus, menos eu entendo. Porque se a gente ficar tentando entender Deus nas coisas lógicas, óbvias, não, porque... Um exemplo, né? Jesus disse para os discípulos: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Para que o Pai seja? Tudo é o quê? Tudo é tudo, né? E por que Pedro morreu crucificado? Por que Paulo morreu decapitado em Roma? Se tudo que eles pedissem, teoricamente, como a religião prega, Deus faria. Por que eles não pediam a Jesus, em nome de Jesus, para que não acontecesse a invasão romana que aconteceu? Entendeu, irmãos? Então, quando a gente começa a colocar expectativa em cima de coisa que não existe, a gente se frustra. E adorar o Pai em Espírito e verdade é também entender isso. Compreender as coisas da vida. Romanos 12:11. Não sejais vagarosos no cuidado ou no zelo. Sede fervorosos aonde? Servindo ao Senhor. Você precisa ser fervoroso no espírito, porque a carne não vai fazer absolutamente nada. O teu fervor, a tua fé, o teu cuidado, o teu zelo, ele está no teu espírito. E quando está no teu espírito, naturalmente vai se estender para a tua vida natural. Olha aí, Hebreus 12:9, parte B. Será que não devemos nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? É uma pergunta, né? Então, será que não devemos nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Eu acredito que sim. Eu devo me sujeitar muito mais ao Pai do Espírito para viver. No contexto, Paulo disse, porque nós tínhamos os nossos pais segundo a carne, e nós éramos obedientes, nos sujeitava a eles. Será que nós não devemos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos para viver? Com certeza. O problema é que tem gente que não quer se sujeitar ao Pai do Espírito. Ele quer se sujeitar ao pastor, ao líder, mas ao Pai do Espírito, ele não quer. João 6,63. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. A carne, para nada. A palavra de Deus é espírito e vida. E ela vem para o teu espírito. A carne, nada presta. Agora o teu espírito faz alguma coisa sem essa carne aí? É por isso que você é templo do Espírito. Para o Espírito de Deus fazer alguma coisa, ele teve que ganhar forma, carne. Deus se manifestou em Cristo. Como era que Deus, sendo Espírito, ia mostrar o seu amor? Deus é Espírito, como é que Deus vai mostrar que ama? Ganhou forma, porque Deus amou o mundo de tal que fez o quê? Deu seu filho. Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo disse, Deus deu prova do seu, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, servir a Deus em espírito é você, por meio desse corpo, louvar ao Eterno. Mas quem faz não é você, é o Espírito que está ligado ao Espírito de Deus. Jesus disse, não sou eu que faço, mas o Pai, o Espírito que faz em mim. Um jovem chegou para Jesus e disse assim, bom mestre. Jesus disse, bom? Eu bom? Bom é Deus. Mas como assim? Jesus não era bom? Mas a bondade de Jesus não estava no Nazareno, na carne, estava no Espírito. Porque ele serviu o Pai em
Espírito. Pedro na carne pega o facão, né? A espada e na orelha do soldado. Jesus guarda. Ou pensas tu que se eu clamasse ao Pai, o Pai não mandava aqui legião de anjos e me livrava desse momento? Então, na carne ele poderia clamar e o Pai mandar e livrar. Só que no Espírito ele dizia: eu estou aqui para passar por esse processo. Por quê? Porque a palavra de Deus é Espírito e vida. A carne para nada presta. 2 Coríntios 3, 6. O qual nos capacitou para ministrar uma nova aliança. Não da letra que mata, mas do Espírito que vivifica. O Espírito da vida. Adorar o Pai em Espírito e verdade é também ter uma palavra de vida para as pessoas. E quando eu digo uma palavra de vida, não necessariamente uma palavra bíblica, tá? É ter palavra de vida em você. É ter palavra que venha dar ânimo ao próximo. Porque aqui para nós tem gente que só conta desgraça, né, irmão? Tem gente que quando você se aproxima, que a pessoa começa a abrir a boca, chega a dar calafrio, você começa só conta tragédia, só conta murmuração, e que nada dá certo, e que BBB, e que está na luta, e que está na prova. Ô irmão, não tem nenhuma palavra de vida aí não, rapaz? Agora imagine, Paulo quase cego, apanhava, coitado, igual o pandeiro em samba, né? É assim que chama? Mas quando paravam com Paulo, Paulo tinha graça para dar. Paulo tinha vida para dar. Paulo, por causa de uma doença, ele parou na Galácia. O povo recebeu ele como se fosse um anjo do Senhor, ou o próprio Jesus. Mas o homem estava doente, irmão. O homem estava doente, ele parou naquele lugar por causa de uma doença. Agora olha o que ele fez. Passou doença para todo mundo? Não, porque a boca fala, o que o coração está? Ele deu vida para as pessoas. Ele saiu dali e as pessoas ficaram com vida. Mas ele estava doente. Ele sabia se resolver. Mas ele tinha espinho na carne. Ele sabia que a graça de Deus o bastava. Hoje em dia é raro, irmãos, mas aquelas pessoas mais velhas, no interior principalmente, os nossos avós, por mais luta que aquele povo sofredor tenha passado, para criar muitas vezes uma cacetada de filhos sem pai, você nunca via aquelas pessoas reclamando da vida. A minha vovozinha, que Deus o tenha, era tanta luta, tanta coisa, tanta dificuldade, mas quando você parava para conversar, só saía a vida da véia. Você não via a véia Maria reclamando e questionando. Não. Um povo que não lia um versículo bíblico, falava de tanta fé, que era acendendo vela lá para o santo dela, era pedindo para a gente rezar, era quando fazia trovoada, né? Relâmpago, cobrir o espelho, não podia ninguém comer na hora do relâmpago. Uma reverência, um temor a Deus dentro daquela consciência dela. Hoje em dia os jovens, 16 anos, debaixo da barra da calça do pai e da mãe, acostumado a comer todinho, não quer enfrentar uma gripe. Ah, meu pai, é porque eu quero um iPhone. Um iPhone, irmão? Falei para minha irmã, fui ter uma bicicleta com 17 anos. Hoje tu tem bicicleta, celular, não sabe valorizar. Por quê? Porque o ser humano é assim, quer sempre mais e não agradece em nada pelo aquilo que Deus já deu. Não tem vida em si. E é por isso que você vê as pessoas buscando nas drogas, na criminalidade, na bebida, na satisfação, no sexo, nisso e aquilo. Por quê? Porque não tem paz interior, irmão. Você vê esses MCs aí, esses homens cheios de dinheiro, que não tem onde colocar dinheiro mais, que sai comprando carro à torta e à direito. Tudo deprimido, tudo triste, tudo doente. Aí você, todo mundo rico. Rico de quê? Riqueza da terra?
E aí, irmão, você não quer? Eu quero ter dinheiro, eu quero ter condição financeira, mas acima de tudo ter essa alma salva para saber administrar aquilo que Papai do Céu coloca na tua mão. Como diz o provérbio, é melhor você comer folha de hortaliça onde há paz do que comer um boi gordo onde há ódio, onde há inveja. Ele nos capacitou para ministrar uma nova aliança, não a letra que mata, mas o espírito que vivifica. Leve para a sua vida, vida para as pessoas, vida para o teu próximo, palavra de esperança. Quando alguém vier para cá contando tanta dificuldade, se você for contar as tuas dificuldades, você acaba de matar a pessoa. O camarada vem para você contando meio mundo de dificuldade, aí você fala, rapaz, eu também não te conto. Aí acabou. Eu estou passando também por uma situação difícil, mas eu vou pedir para 2. Romanos 1:9, parte A. Pois Deus a quem eu sirvo aonde? Olha que coisa, no meu espírito, no evangelho de seu filho. Olha para isso. Paulo disse, eu sirvo a Deus no meu espírito, no evangelho de seu filho. Está difícil aqui na carne, está difícil aqui na matéria, está difícil resolver as coisas, mas o meu espírito está firme no Senhor. Amém? É aquele que construiu a casa sobre a rocha. Vem também os mesmos problemas daquele que construiu na areia. Quem construiu na areia, a casa caiu. Mas quem construiu na rocha, estava firme, por quê? Alicerçado no Espírito. Romanos 9:1. Digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho à minha consciência no Espírito Santo. É Deus conhecendo a tua consciência, é o Espírito Santo sondando a tua mente. Primeira Coríntios 6:17. Aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só Espírito com Ele. Deus é Pai do teu espírito e nós o adoramos em espírito e em verdade, independentemente das circunstâncias dessa vida. A minha sogra faleceu, né? Vocês sabem, foi uma tragédia de acidente de moto. Nossa, minha esposa ficou muito abalada. Cris sofreu demais. Vou contar uma coisa para vocês. Eu acho que ela não vai assistir essa mensagem não, que a coitada está tão ocupada que ela nem está assistindo minha mensagem. Eu cheguei a passar um momento que Cris disse, Celso, para mim a minha vida acabou. Acabou. E aí chorava. Cris quase entra em depressão. A mãe foi muito rápido. E não só o fato de ter morrido de acidente de moto, mas também como ela ficou dilacerada. A face da mulher acabou. Nós fomos para o velório em Tucano. Chegou lá na hora do sepultamento. Aí ninguém sabia o que fazer, estava todo mundo desesperado. Aí Cris disse, Celso, faça uma oração. Fazer oração? Eu fiz logo uma pregação. Aí o povo parou assim. Preguei logo a graça. Porque eu sabia que a graça ia dar força a muita gente ali, inclusive a minha esposa. Mas mesmo assim, ela disse, Celso, minha vida acabou, eu não tenho nem vontade de viver mais. Para mim acabou minha vida. Eu falei, nada. Por mim não, quando sou essa Coca-Cola toda. Mas olha a sua filha aí, ó. Ó, Safira depende de você. Tá? Eu preciso de você, Safira precisa de você. A vida continua. Mas como era que eu ia falar isso, irmão? Ah, você fala isso porque você não passou por isso. Passei por isso. Então as experiências da vida vão te dando força para você fazer isso com as pessoas.
Agora, se você não enfrenta problema, não encara de frente, não vence, qual é a moral, credibilidade, força que você vai ter para instruir alguém? Eu tive que passar por isso. Tive que ver minha mãe olhando e dando para mim o último sorriso e fechando os olhos ali aqui no posto aqui. Né? É difícil, irmão, dói, mas eu tenho que entender uma coisa. O que nós estamos fazendo aqui? Ô irmão Elcio, o que é que isso tem a ver com adorar o Pai em Espírito e em verdade? Tudo, irmão. Por quê? Para quando acontecer alguma coisa na vida, você não entrar em depressão, ficar doente, porque você não respeita as coisas naturais da vida. Não aceita. E é necessário amadurecermos para aceitar. Gente, um dia vamos partir, um dia vamos precisar do outro, um dia... É coisa da vida. Eu fui visitar uns parentes. Eu estou vendo o povo tudo sofrendo antecipadamente. Por quê? É porque a nossa mamãe tá com um problemazinho na perna e já tá velhinha, né? E aí? Nós não estamos preparados para perder. Eu falei, vá se preparando. Vai acontecer. Não, eu não aceito. Não aceita como? Tem que aprender, irmão. Ô irmão, se você é tão insensível, não é ser insensível não. Tem que ser forte. Aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com Ele. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. É o mesmo Espírito que testifica no nosso espírito. Que Deus continue iluminando o teu espírito. Que você se fortaleça no espírito. Que a graça de Deus esteja atuando no teu espírito. Para que você venha viver na tua vida secular em paz, seguro, livres, mas com a consciência de que em todas as coisas é Ele que te fortalece. Amém, meus irmãos? Graça e paz e até o próximo encontro.